Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados o Salmo 119, do versículo 129 ao 136. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, tenha piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Porque lágrimas, correm dos olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. E assim como o salmista diz, ele é lágrima para os olhos daqueles que operam segundo amor e perseveram em Cristo. Porque há compreensão do que acontece com aqueles que andam na impiedade, daqueles que andam na infidelidade. Porque grande é a queda, é a ruína, porque não se alcança a salvação, os dias são abreviados geralmente. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva 100 anos, há mais esperança para aquele que anda segundo a justiça, segundo como casa do Deus vive. É difícil. Até mesmo os que declaram que estão na obediência, mas estão na iniquidade, é ruína, a soberba precede a ruína, a queda. A Bíblia é bem clara que Deus se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será grandemente humilhado. A palavra é viva e eficaz e ela cumpre, porque ela diz, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar, elas hão de cumprir. Nós não alegramos, assim como Deus vive e o Filho que governa, que está com o governo sobre os seus ombros, todo aquele que o segue, jamais alegra na morte do ímpio, nem tampouco na queda dos nossos inimigos. Nós perseveramos no amor para que eles venham a se arrepender. Só existe um caso que a Bíblia diz que não, a estes não oreis: aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, porque não há perdão, onde a Bíblia fala que é pecado para a morte, e tem pecado que não é para a morte. A Bíblia diz, pecou, clame ao advogado, ao conselheiro. Mas aquele que naufragou no Espírito, naufragou na fé, ele já não tem o mediador, ele não tem o conselheiro para interceder por ele, para clamar por justiça, porque a Bíblia é clara, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é um irmão e é a minha irmã, e será a minha mãe quando encontrar a salvação, quando se cumprir a promessa que é a salvação e a vida eterna. Aquele que faz a minha vontade, que o próprio Pai diz: fazei tudo o que ele disser. Este é meu filho amado em que me comprazo. Aquele que faz o que o seu amigo e irmão na diversidade nos pede,
segundo as advertências do Espírito Santo, aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ele, como ouvinte, como praticante, ele ganhou, além de um irmão, um amigo na diversidade, né? E maravilhosíssimos são os testemunhos, né? Por isso a minha alma os guarda. Ele é o testemunho da verdade, né? Ele é aquele que testifica. Antes era água e espírito, e agora água, espírito e sangue testifica que é um só, que é verdadeiro, né? Os seus discípulos foram testemunhos, né, daquele que testemunhou a verdade do Pai, aquele que no Getsêmani chorou como gotas de água, intercedendo em espírito, testificando: água, sangue e espírito é um só. Enquanto os discípulos apresentavam sonolentos, caíram, né, em tentação ali, não suportaram, né, as densas trevas, e ele esteve ali perseverando sozinho, porque ele mesmo disse que os discípulos, naquele momento que antecedia: vós voltarão para vossas famílias, mas eu não estou só, o Pai está comigo, né? Assim, todo aquele que segue Cristo, ele jamais está só. Ele tem um conselheiro, ele tem um amigo, ele tem um irmão, o amigo na diversidade, né? Ele está sempre acompanhado, da melhor companhia que pode ter. Compartilhe sempre, né, a sua vida com o Espírito Santo, né? Haja comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o conselheiro, ele é o advogado, ele é aquele que nos compreende. O mundo não nos compreende, porque aquele que segue segundo a fé, segundo a mensagem da cruz, é loucura para o mundo, né? Não há compreensão. Mas o conselheiro, o príncipe da paz, né, ele é o nosso amigo, o irmão na diversidade, né? Já aqueles que andam na impiedade e iniquidade, aqueles que têm o discernimento, que examinam os espíritos, vê como o salmista diz, né? Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Porque todo aquele que não teme, o princípio é o temor de Cristo, nós sabemos das consequências, né? Aquele que semeia para a carne, ele vai semear para a destruição, para a corrupção, né? Não se compreende as coisas de Deus se não for segundo o Espírito de Cristo, né? E aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. Aquele que semeia segundo o Espírito tem vida com abundância e ainda alcança a vida eterna, né? Porque a sabedoria, o princípio que é o temor de Cristo, acrescenta os nossos dias de vida para que tudo vá bem aqui na terra, os dias bens e longos, né? E rumos à salvação e à vida eterna. Já não a mudamos segundo o padrão deste mundo, mas somos renovados segundo o Espírito Santo, segundo a sua força e o seu poder opera em nós, né? Como ele sempre nos ensina, ainda que exteriormente abatidos, no interior é renovado dia após dia. Mas, como ele tem nos dito, né, são dias de lágrimas, porque a impiedade, a iniquidade, são dias onde as vidas estão sendo ceifadas, né, por falta desta sabedoria, por falta do temor de Cristo, né? Vidas que ainda podiam, alguns, né, ler, né, a palavra que é viva e eficaz, fazer boa obra, né, ainda podiam frutificar-se muito, né, e tiveram seus dias abreviados, né, pela
praga que tem assolado o mundo. A ira do cordeiro, a desobediência, porque aquilo que se planta, colhe, né? Muitos têm plantado a corrupção e colhido pela a própria corrupção do corpo, através do pecado. O salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Através do único mediador entre Deus e homens. E muitos, por falta dessa sabedoria, está tendo as suas vidas ceifadas, né? Por conta da falta do temor de Cristo, da reverência, da obediência. Mas ele disse, aqueles que perseverarem até o fim, né, ele é aquele que dá conta de todos os fios de nossa cabeça. Como ele disse aos seus discípulos, nenhum de vós se perderá, a não ser aquele que havia de o trair, né? Porque ele disse, por esta palavra que eu vos tenho declarado, vós já estáis purificados. Somente aquele que o ia trair, que não foi que Judas, o Iscariote. E a Bíblia diz, por eles perseverarem na fé, na fidelidade, conservando a coroa da vida até o fim, como foi o caso de Paulo, guardei a fé, combati um bom combate, encerrei a carreira, né? A sua fé foi guardada juntamente com as suas boas obras produzidas através de Cristo, quando ele diz que havia um espinho na carne, Cristo diz, a tua graça, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Né? E ele guardou a fé e as suas boas atitudes o acompanharam. A Bíblia diz que por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Assim nós devemos perseverar até o fim, como ele nos disse na mensagem anterior, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, oh glórias a Deus. Amém, amados? Em mais um dia perseverantes na fé, operando com as boas obras que caminham juntas, pois assim o corpo da qual nós não somos possíveis reter o seu espírito, quando se retira o espírito e volta para Deus, já não adianta, está morto, né? Assim é a fé segundo as obras. Se não perseverar nas boas atitudes, não tem as obras, a fé, né? Se sem as boas obras não se tem a fé. A palavra se torna infrutífera, né? E nós estamos aqui para combater as obras infrutíferas do diabo, porque maior é o que está em nós, né? E assim nós já somos vencedores. Cabe a nós expulsar todos os principados e potestades, todas vãs filosofias e doutrinas que, ao invés de aproximar o povo de Deus, que o único mediador é Cristo Jesus, o seu ensino, que é o Evangelho, tem distanciado o povo. E assim nós combatemos um bom combate, perseverando dia após dia, orando sem cessar. E mais um dia nós te pedimos, Jesus Cristo, continua retirando tudo aquilo que afasta o povo de Deus. Só há um mediador e um ensino, que é o teu Evangelho. O que passar disso é procedência do maligno, doutrinas meramente humanas que não perseveram segundo o alicerce já lançado. Que caia por terra todos os ensinamentos vãs, filosofias e doutrinas humanas sobre todo o mundo. Faz a purificação do tempo sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.